Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso protótipo de reserva de assentos. Na semana passada eu iniciei e mostrei a implementação inicial do protótipo. Então vou abrir aqui o Visual Studio 2017, tá? Onde eu tenho o formulário, aqui eu tenho um painel e aqui no painel eu tenho os Pictbox representando os assentos e eu estou trabalhando com 3 imagens para representar a disponibilidade, a reserva e a indisponibilidade dos assentos. As imagens foram incluídas como resource. Tá? E aqui no código, apenas para lembrar, eu converto as imagens para bitmap. No evento load do formulário, eu chamo a rotina carrega imagens, que percorre os controles do painel, verifica se é Pictbox e atribui a imagem de disponível a propriedade image do Pictbox e a propriedade size mode define como static image, ajustando a imagem ao controle. E usando o add handler, eu atribuí a cada um dos Pictbox um evento click que está sendo tratado aqui por essa rotina Pictbox imagem click. Então, essa rotina vai tratar o click de todos os Pictbox. Né? Então, se eu executar, aqui ainda não fiz a implementação, só tem um message box aqui, então vamos ver o resultado atual da nossa aplicação. Então está aqui, ó, já é carregado com as imagens de disponível. Quando eu clico em cada uma delas, ela dispara o evento de clique. Né? Então, foi isso que nós fizemos na semana passada. Então, vamos continuar. O que eu quero fazer agora? Vamos lá. Eu quero reservar assentos clicando no Pictbox, ou seja, na imagem lá do assento disponível. Então, qual é a lógica que eu vou usar? Quando o usuário clicar numa imagem, que é um controle Pictbox, né? Se a imagem do controle for a imagem disponível, então eu vou alterar a imagem para reservado e vou atribuir o texto reservado na propriedade tag do controle Pictbox. Então eu vou abrir aqui e vou mostrar essa propriedade. Vamos no formulário. No formulário. Então vou selecionar um controle, vou dar um F4. Então, ó, todos os controles têm uma propriedade tag, tá? Geralmente ela está vazia, tá? Então, geralmente a gente usa essa propriedade para associar alguma informação que eu quero usar. Então, eu vou incluir aqui, quando eu reservar o assento, a palavra reservado. E quando ele estiver disponível, a palavra disponível. Tá? Então, essa é a lógica. Quando o usuário clicar e a imagem for disponível. Se a imagem for reservada, eu faço o processo inverso. Atribuo a imagem de disponível e altero o texto, atribuo o texto disponível na propriedade tag. Então vamos implementar isso agora. Então eu vou aqui no formulário, no código, e aqui vou parar a aplicação, né? E vou fazer a implementação. Então, o que eu quero? Eu vou verificar, né? Então, o código que eu implementar aqui vai valer para cada evento click da imagem. Então, eu quero verificar, vou dar um if setType. Se o controle que está disparando o evento, que é o controle Pictbox, se a propriedade dela é a propriedade de disponível, que eu chamei disponível icon. Se a imagem for a imagem de disponível, eu vou alterar a imagem. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ter que ficar digitando todo esse trechinho de código que eu vou repetir aqui muitas vezes, eu vou copiar e colar ele, tá? Então, essa imagem eu vou atribuir reservado a imagem que ele foi reservado, né? O assento foi reservado. E eu vou
atribuir na propriedade tag o texto reservado. Tá? Caso contrário, se a imagem for reservado, então eu vou pegar, vou trocar a imagem, já vou copiar e colar aqui, né, ó, para disponível e a tag. Eu vou atribuir a palavra disponível. Pronto, essa é a implementação. Bem simples, né? Então vamos ver funcionando. Vou salvar tudo aqui e vamos executar. Então, inicialmente ele carrega as imagens, tudo disponível. Então, quando eu clico num Pictobox, tá vendo? Como ela estava disponível, passou a ser reservado. Está reservado, passou a ser disponível. Então, eu posso clicar indicando que eu estou reservando os assentos. Tá? Ou desfazendo a reserva. Muito bem. Então, reservar assentos clicando no Pictobox está implementado. Vamos agora concluir a reserva. Quando o usuário concluir a reserva, eu vou ter que percorrer todos os controles Pictobox e vou verificar se aquela propriedade tag do Pictobox contém o texto reservado. Se contiver, significa que aquele assento está reservado, então eu vou atribuir o ícone de indisponível. Então vamos fazer a implementação. Então deixa eu parar a aplicação, vamos aqui no formulário e vamos no evento clique do botão. Então vou clicar 2 vezes aqui no... Ele já abriu aqui para mim, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma variável do tipo control, né? Uma variável do tipo control. Aí eu vou dar um for each para cada controle que estiver no meu painel assentos. Para cada controle do meu painel assentos, eu vou verificar primeiro se o tipo do controle ele é um Pictobox. Só me interessa os Pictobox. Se for, o que eu vou fazer? Aí eu vou verificar se esse controle... Opa, aqui é um ponto, vírgula mesmo. Se esse controle Pictobox, se a tag dele tem o texto reservado. Se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou copiar aqui, ó, para não ter que digitar isso aqui mais uma vez, e vou alterar a imagem dele para indisponível. Opa, image igual para a imagem de indisponível. Então, para cada controle do meu painel assentos que for Pictobox e a tag for reservado, a imagem vai passar a ser indisponível. Então, vamos testar. Tá aqui, eu vou marcar o 1 e o 20. Então, agora eu vou concluir a reserva. Ele vai percorrer cada um. Esses dois estão com a tag, o texto atribuído reservado na propriedade tag. Então, ele vai atribuir a imagem de indisponível para esses dois aqui. Aqui ele está dando um erro porque aqui, ó, foi um erro de digitação e eu não percebi. Aqui não é sender, né? Ó. Aqui, ó, é o C do controle, tá? Sender é quem está disparando o evento, que é o button. Então, coloquei sender aqui, ele falou que não podia converter de picture box para button. Na verdade, o controle que eu quero é o Pictobox. Agora vai. Note que vou selecionar o 1 e o 20. E agora eu vou concluir a reserva. Pronto. Ele já atribuiu a imagem disponível. Agora eu não consigo mais fazer nada com esses assentos que eles estão reservados. Então a implementação foi feita. Então essas duas tarefas foram concluídas. Tá? Agora perceba que a nossa aplicação, embora ela seja um protótipo, seja muito simples, vou encerrá-la. Tá? Agora eu vou executar novamente. Toda vez que eu executo,
ela me traz aqui os dados, as reservas que foram feitas foram perdidas. Por quê? Eu não estou fazendo a persistência. Então a nossa próxima tarefa vai ser fazer a persistência das informações das reservas de assentos e eu vou usar um banco de dados MySQL. Então o que eu vou fazer? A lógica vai ser a seguinte: essa abordagem que eu estou usando, ela pode não ser apropriada para todos os cenários. Eu estou usando ela aqui nesse exemplo porque eu achei ela bem mais simples, tá? Então vamos lá. Você poderia usar, salvar em arquivo texto, em vários outros tipos de armazenamento. Eu vou salvar no banco de dados MySQL. Então, ó, eu defini duas tabelas. A tabela clientes, né, que vai representar o meu cliente. Aqui eu estou fazendo isso apenas para ilustrar. Nem eu vou falar muito como eu trato essa tabela. Então, ela tem um ID, o nome, o CPF e o e-mail. Tá? E a tabela carro. A tabela carro, ela é o meu formulário que representa um carro. Quer ver aqui? Ó, então, esse formulário ele vai representar um carro. Tá? Então, se eu tivesse 10 carros, eu teria que ter 10 formulários e as informações que as reservas que foram feitas nesse formulário vão ser gravadas na tabela. No caso, eu usei aqui carro 1. Se eu tivesse carro 2, carro 3, se eu tivesse 10 carros, eu teria que ter 10 tabelas. Tá? Funciona mais ou menos assim. Pode ser que não seja muito boa essa abordagem, mas eu vou usar essa mesmo. Então, eu criei uma tabela que eu chamei de carro 1, e aqui eu vou gravar as informações. O ID, né, que é uma chave primária, o código do cliente, a data e a hora, o assento, o número do assento e se ele foi reservado ou não. Tá? Então é isso que eu vou persistir. Então como que eu vou fazer isso aí? Então eu vou ter que me implementar no meu formulário. Tá? Vou ter que implementar primeiro o código para a persistência dos dados. Mas no meu formulário, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que incluir um controle para selecionar a data, um para selecionar a hora. Tá? Lembrando que tudo que eu fizer aqui vai ser gravado na tabela carro 1. Então, esse formulário, como é um protótipo, representa apenas um carro que eu tenho lá, que eu estou oferecendo assentos de uma viagem para um itinerário qualquer. Então eu vou ter um cliente, tá? Eu vou selecionar uma hora, uma data, uma hora, e eu vou poder fazer reservas para datas e horas para o carro 1. Essa é a lógica, tá? Bom, então eu já criei as tabelas no MySQL, clientes e carro 1, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a tabela carro 1, ó. Ela tem algumas informações que eu vou deletar. Vou dar um delete aqui, tá? Apenas para eu não ter nenhuma informação aqui. Tá? Então agora o meu carro 1 está vazio, não tem nenhuma reserva. E eu vou gravar todas as informações de reserva. Vou gravar o código do cliente que fez a reserva, a data, a hora, o número do assento. Tá? Lembrando que desde o início, cada assento eu atribuí um nome para o assento 1, eu chamei ele de assento 1, para o 2, assento 2, né? O 3, assento 3, de forma que eu tenho uma correspondência entre o número do assento e o nome, tá? Ele possui o número dele no final. Eu vou usar essa lógica para depois extrair o número do assento quando eu for gravar, tá? Muito bem, então eu vou ter que mudar esse formulário e implementar a camada para mim acessar os dados. Então vou mostrar a camada de acesso a dados como que foi feita. Ó. Então para essas informações eu vou ter que criar as tabelas, já criei, e implementar o código para a persistência dos dados no MySQL. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui o projeto. Então ó, eu vou em Tools, venho aqui em NuGet, Manage NuGet Package for Solution, e aqui, ó, eu vou instalar esse pacote aqui, ó, MySQL Data. Eu preciso desse pacote para mim poder acessar o MySQL, tá? Porque esse provedor não é nativo da plataforma .NET nem da Adonet. Então, eu tenho que incluir isso no meu projeto. Muito bem. Depois que eu fizer isso, eu vou criar um novo projeto do tipo Class Library, tá?
diferente do meu projeto. Então aqui, ó, deixa eu fechar tudo aqui. Opa, fechei até demais. Ó, eu tenho dois projetos. Deixa eu fechar aqui, ó. Um projeto Windows Forms, que eu chamei aqui de VBNet controle de nomes, ou a reserva de assento, onde está o meu formulário, as imagens, tá? E um projeto que eu chamei de DAO. Esse projeto é do tipo Class Library. Então, ó, para me incluir esse projeto, eu vim aqui na opção File, Add, New Project, selecionei a opção aqui, ó, Visual Basic, Windows Classic Desktop, coloquei aqui Class Library. Esse projeto Class Library, ele é um projeto que é utilizado para me definir classes, tá? Não interface. Então, eu chamei ele de DAO, dei o nome de DAO aqui e salvei ele no meu projeto. Então, eu tenho dois projetos. O projeto DAO, e aí nesse projeto DAO eu criei a classe chamada Acesso BD. Tá? Então, aí eu defini uma classe aqui, ó, Acesso BD, e nessa classe eu defini três métodos. O getDBConnection, que vai obter a conexão com o MySQL, essa string de conexão, ela está armazenada no arquivo appconfig que eu vou mostrar. O método getDataTable, que vai obter os dados da tabela carro usando um select. E o método executeNoQuery, que vai gravar os dados na tabela usando a instrução SQL insertIntro. Então está aqui o DBConnection, tá? Ele vem aqui no appconfig, tá? Ó, eu estou dando connection string, ó, my conexão, tá? Cadastro e a senha do meu banco de dados local aqui que eu estou usando, tá vendo? O nome do banco de dados, server localhost, a porta, o banco de dados, o usuário e a senha, que é uma senha provisória que eu estou usando aqui. E o provedor. Então está aqui as informações da string de conexão com o nome, conexão MySQL Desenv. Então aqui no acesso BD, para mim obter a conexão, eu tenho que passar o nome dela, né? Ele vai lá no arquivo appconfig e obtém a string de conexão, abre a conexão. Esse método vai receber uma instrução SQL e vai criar um comando e vai dar um execute no query e vai gravar os dados na tabela. E o getDataTable vai receber uma instrução SQL, vai usar um DataAdapt e vai preencher um DataTable e retornar o DataTable. Então, está aqui a minha camada de acesso a dados. E agora, eu vou ter que, no meu formulário, definir uma combo box para data, para horas, para clientes. E quando o formulário for carregado, eu tenho que preencher essas combos, porque o usuário tem que selecionar qual é a data, qual é a hora e qual é o cliente. Tá? Então eu defini esses três métodos que eu vou mostrar para vocês agora. Então tá aqui, ó. Vamos no formulário. Então, ó, quando o formulário é carregado, eu vou preencher as datas. Tá aqui, ó. Eu defini uma data inicial como sendo a data de hoje, com 5 dias retroagindo. Aí eu faço um loop aqui dessa data inicial até a data de hoje mais 20 dias. Então ele vai incluir datas com 5 dias para trás e 20 dias para frente e vai preencher o combo box. As horas a mesma coisa. Eu vou começar com as 8 até as 10 horas, que é o horário de trabalho do carro 1. Então aqui é ano, mês e dia. É 1. O X aqui é a hora. Então vai das 8 às 22. Tá? Vai preencher a combo e vai carregar os dados do cliente. Eu estou dando um select aqui. Eu uso a propriedade data source da combo box para preencher aqui os dados. Mando exibir o nome e o value member, que é o código do cliente quando você selecionar o dado do combo, vai ser o ID do cliente. Tá? Então é isso que foi feito aqui. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero que quando o usuário selecione uma data em uma hora, para um carro 1, ele vai lá na tabela do carro 1
verifique o ID do cliente, a data e a hora e me preencha as informações aqui, se existir informações. Se não existir, ele vai carregar aqui todo disponível. E se existir reservas, ele vai mostrar as reservas. Certo? Então vamos ver se isso está funcionando. Então eu vou executar. Está aqui o meu formulário. Então, ó, note que ó, ele preencheu as datas, preencheu as horas, das 8 às 22. Os clientes também ele já preencheu. E agora o que eu quero fazer? Eu quero para o carro 1, que é a minha tabela carro 1, né? O itinerário aqui seria um itinerário fictício. Isso aqui é um protótipo, né? Então, inicialmente não tem informação nenhuma. Então, como é que funciona? Vamos verificar se para o dia 18/6, às 8 horas, para o cliente Macorati, quando eu clicar aqui, carregar dados para a data e hora, eu vou lá na tabela e verificar se tem reserva para essa data, para essa hora. Se não tiver, ele vai me trazer tudo disponível. Olha lá, não tenho reservas. Então, se eu olhar na minha tabela, eu não tenho nenhuma reserva. Tá? Vamos agora fazer a reserva. Eu vou reservar aqui o assento 1, tá? E o assento 17. Muito bem. Quando eu concluir a reserva, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que gravar as reservas feitas na tabela. Então, quando eu vou carregar os dados das reservas, dos assentos por carro, data e hora, eu vou selecionar uma data e uma hora, ele vai verificar na tabela se existem reservas para essa data e hora. Se não existir, ele vai apresentar o carro com todos os assentos disponíveis. Foi o que aconteceu aqui. Se existir, ele vai apresentar o carro com reservas feitas. Então aqui eu estou dando um select. Quando eu gravar, ele vai dar um insert e intro no carro, vai gravar o código do cliente, a data, a hora, o assento e se foi reservado. Então vamos fazer isso agora. Então vou concluir a reserva. Ó, ele mostrou que ele gravou. Vamos olhar para a nossa tabela. Vamos dar um select aqui. Olha lá. Assento 17 e assento 1 reservado. Beleza? É isso que ele fez. Então, olha, vamos supor que agora eu quero ver o horário da meio-dia. Não tem reserva para esse horário. Então, quando eu clicar em carregar, está tudo disponível. Vou fazer uma reserva aqui. No 4, deixa eu carregar de novo aqui, no 4 e no 20. Então eu vou clicar agora em concluir a reserva. Olha lá, reservou. Vamos ver aqui a nossa tabela. Olha lá, ó. Dia 18/6, né? Às 8 horas, 2 reservas, às 12 horas, 2 reservas. Aqui eu estou usando o tipo de dados DateTime do MySQL, tá? Eu vou mostrar isso no código. Então, o assento 1 e o assento 17 está reservado para as 8 horas e o assento 4 e o assento 20 está reservado para as 12 horas. É exatamente o que eu tenho aqui. Então, se eu voltar lá para as 8 horas, ó, tá? E se eu vim para as 12 horas, é assim que funciona, tá? Vamos ver o código disso. Então eu vou parar. Então, ó, quando eu clicar nesse botão, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai obter a hora, a data, da combo hora e combo data. Vai converter para date time. Depois, eu vou formatar a hora e a data no formato do MySQL, que é ano, mês e dia. Tá? Então eu estou fazendo isso para me selecionar. Aí eu estou montando a instrução SQL. Select, eu vou selecionar o assento e se ele está reservado ou não do carro 1, quando a data for a data da reserva. E aqui ó, eu estou usando a função hour do MySQL para mim verificar somente a hora, porque eu estou convertendo a hora para o formato hora, minuto e segundo. Então estou comparando só a hora, porque se você notar, ele armazena no ano, o mês e o dia e a hora. Então eu só quero comparar a hora, tá?
Muito bem. Aí o que ele vai fazer? Montou a instrução, ele vai lá dar o get data table, vai lá na minha classe acesso DB. Lembrando que eu tive que fazer o seguinte, eu tive que, para essa classe, para esse projeto reconhecer e acessar esse projeto, eu tive que vir aqui clicando com o botão direito nesse projeto e incluir uma referência. Olha lá, ó, ao projeto DAO. Senão ele não enxerga, tá? Aí eu vou usar, lembrando aqui que também, ó, todos os métodos aqui são estáticos, shared é estático, então eu não preciso criar uma instância da classe acesso BD. Por isso é que você está vendo aqui, ó, que eu estou chamando aqui acesso BD sem criar a instância dela. Por quê? Porque os métodos são estáticos. Então eu dou um get data table, passa essa instrução, ele vai lá, seleciona, aí eu verifico se existem reservas, eu vou carregar os dados para esse carro, para essa data, para essa hora. Aí ele vem aqui, ó, e aqui eu vou percorrer as linhas da tabela, vou obter o número do assento e se ele está reservado ou não. Aí eu vou percorrer os controles do painel e aqui, ó, eu tenho um pequeno truquezinho para obter o número do assento. Eu tenho uma rotina aqui, ó, chama remove substring, aonde eu vou pegar o nome do PictBox, que é assento, e vou extrair a palavra. Então eu só vou obter o número, eu estou convertendo ele para um int. Então, daquele nome lá, eu poderia ter informado o número direto no nome, mas não é assento 1, ele vai extrair o número 1. Assento 2, ele vai extrair o número 2, certo? Então essa rotina está aqui, ó. E aqui no finalzinho, ele recebe o texto e o que ele quer remover. Eu quero remover a palavra assento, ele remove e retorna só o texto, que no caso vai ser só o número. Aí eu converto ele, né, para um int, então eu obtenho o número do assento. Aí o que eu faço? Se o número do assento daquele lá é igual ao número que está reservado, ele vai verificar se está reservado e vai atribuir o ícone disponível. Senão ele vai tornar disponível. Tá? Caso contrário, ele verifica se a imagem não está disponível e torna disponível. Tá? Então, isso é para carregar. E para salvar os dados, para concluir a reserva, eu venho aqui no botão. A hora que ele clica aqui, ó, eu chamo gravar dados da reserva. Vamos ver a implementação desse código. Esse código, eu obtenho o código do cliente, a hora, a data, converto para o formato do MySQL, né, ó, ano, mês e dia. Tá? Aí eu percorro os controles. Aí eu verifico. Opa! Eu verifico se os controles lá do painel assento for PictBox e contiverem a tag de reservado, eu atribuo disponível, obtenho o número do assento, monto a instrução SQL inserto intro, carro 1, ó, coloco o código do cliente, a data da reserva, a hora da reserva, o número do assento e indicando que ele está reservado, true, porque o tipo de dados do banco de dados reservado, ele é um boolean. Aí eu chamo o método execute no query e passo a instrução SQL. Tá? Então é assim que funciona, que foi implementado aqui a persistência aqui do nosso protótipo de reserva de assento. Então, ó, para o dia 18, dos 6 às 8 horas, se eu clicar aqui, ó, a minha reserva, eu vou reservar mais um. Agora eu vou aqui para as 12 horas. Eu tenho aqueles dois, se eu retornar para as 8 horas, olha lá, as minhas reservas estão feitas. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Com isso eu concluí esse protótipo mostrando a persistência. É claro que daqui para frente, né, e muita coisa pode ser feita, mas o objetivo era mostrar a lógica aqui, alguns recursos para quem está iniciando no linguagem VBNet, como usar o MySQL, né? Então era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem.